era de 1, caiu para 0,7 e agora 0,57. E o mais interessante da boa performance do Rubinho nesse começo de corrida é que ele é o piloto que está mais próximo do que vai à sua frente entre os 6 primeiros. O Schumacher já conseguiu uma diferença de 1,6 entre ele e o Coulthard, o segundo colocado. Coulthard mais 1,6 de vantagem em relação ao Berger. E o Berger apenas meio segundo à frente do Rubinho Barrichello, que tem uma folga em relação ao Hakkinen de 1,3. Portanto, ele tem uma boa tranquilidade em relação ao Hakkinen, que vem atrás dele, e está conseguindo chegar no Berger meio segundo apenas atrás da Ferrari de Gerhard Berger, Rubens Barrichello. Schumacher, Coulthard, Berger, Barrichello, Hakkinen, Irvine são os 6 primeiros. Mark Blundell com a McLaren vem em 7º, Johnny Herbert em 8º, a 9ª posição é de Jean Alesi com a Ferrari e Olivier Panis ocupa a 10ª posição com a Ligier. Você vai mais uma vez aí de carona na Jordan do Rubinho, bem na mira ali na frente, a Ferrari de Gerhard Berger. Eles passam, completando a 4ª volta. Schumacher consegue aumentar um pouquinho a diferença em relação ao Coulthard para 2,8 e o Rubinho diminuir a diferença dele para o Berger. Agora 0,4 a diferença de Berger para Rubinho Barrichello. Volta a volta, ele vem conseguindo encostar na Ferrari, diminuiu 1/10 nesta 4ª volta que eles completaram. Daí a boa expectativa para um duelo. Olha como ele freia depois, chega bem junto do Berger e já ele pode tentar uma manobra de ultrapassagem. É verdade que o motor da Ferrari tem muita potência, o V12 da Ferrari tem a saída de curva para retomada de aceleração muito forte, mas a Peugeot está num bom fim de semana e olha como o Rubinho encosta na hora que dá uma diminuída. Depois é que o Berger consegue sair um pouquinho mais de refresco do Rubinho. É a hora exatamente em que ele tem que ensaiar uma provável ultrapassagem. Então ele tem que testar tudo, né? O momento que o Berger está freando, o momento que o Berger está fazendo a tomada. Você vê que na freada ele sempre está chegando mais. Vale lembrar que o motor V12 da Ferrari é muito temido aqui em Hockenheim. O Berger fez a pole e venceu a corrida do ano passado. É um motor que rende muito. É uma pista onde os motores trabalham durante muito tempo no seu mais alto giro, quer dizer, isso favorece a Ferrari. Agora, o Peugeot da Jordan foi a surpresa do treino de sábado, pênalti para o Berger. Olha a multa para o Berger de ter queimado a largada. Então eu dizia o seguinte, o motor Peugeot da Jordan foi a surpresa do treino de sábado e também do warm-up de hoje. Aí o Berger já vai pagar a sua multa, já vai para o boxe. E também no warm-up de hoje, onde virou 333,3 a velocidade máxima no circuito, numa reta que não é essa reta do boxe, aqui é uma reta lá na floresta. Só quem virou mais do que ele foram exatamente os pilotos da McLaren que usam o motor Mercedes. Outra boa surpresa aqui no Grande Prêmio da Alemanha. Começando então a punição por causa das largadas, dos pilotos que queimaram as largadas. Gerhard Berger punido com 10 segundos, cumpre, sai do box. Com isso, o Rubinho assume a 3ª posição. Schumacher, Coulthard, Rubinho são os 3 primeiros. Roberto Pupo Moreno ocupa a 19ª posição. Pedro Paulo Diniz na última posição. Passou ali no box quando o Berger estava parado, o Pedro Paulo passou. Está com problema forte do Pedro Paulo. O problema deve estar na cabeça do Damon Hill, que completou a primeira volta, deixou a Williams escapar e abandonou a prova. O repórter Luiz Fernando Lima está no box da Williams, sentindo um ambiente que deve ser razoavelmente pesado por aí, Luiz Fernando. Basta ver todo mundo aqui de cabeça baixa. Eu agora há pouco acompanhei a caminhada de Damon Hill aqui de volta para os boxes. Ele já chegou, disse que a culpa não foi dele, que não houve erro. E disse que falharam os freios das rodas traseiras do carro dele. Agora a torcida da Williams fica toda com David Coulthard. Até pode ser uma possibilidade. É evidente que uma desculpa do piloto é dada depois, com os computadores trabalhando, vai se constatar se houve ou não erro do piloto ou falha mecânica. Agora, ali naquela curva, não é comum que se erre. Ele sai da reta dos boxes, faz a freada, toma a curva, para sair de novo em alta. É uma curva que ele vem com o pé embaixo. Aí reclama do freio. Pode estar com muito freio atrás, freou, o carro perdeu o controle, saiu, você viu que saiu fritando o pneu e perdendo o carro. É a desculpa que dá o Damon Hill, Reginaldo.
Só que hoje em dia qualquer desculpa, se ela não for confirmada, realmente não vale, porque o computador está lá para acusar tudo. Olha, Hockenheim tem uma característica: você usa muito fortemente o freio em cada entrada de chicane dessa, porque você vem de uma reta e tem que reduzir drasticamente a velocidade, às vezes de 300 para 100, 110, 120 km por hora. Mas isso não chega a criar problema para os freios, exatamente porque depois de cada freada dessa tem retas longas, então há um espaço e tempo para resfriar, refrigerar todo o sistema de freio. Se há um lugar que não tem espaço, que os freios podem sofrer um pouco mais, é exatamente nas curvas do chamado estádio. É uma sequência de curvas de baixa, aí sim pode haver um problema. E foi exatamente ao sair desse estádio, depois de várias freadas, que o Hill encontrou aquela curva, que é a última curva do estádio, antes de ir para uma retona da floresta. Quer dizer, possível mas parece bastante difícil. O mais provável mesmo, a minha opinião, é de que ele entrou forte demais, porque estava já andando forte demais para tentar abrir diferença do Schumacher. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Topper, ação e emoção. Nós estamos na sexta volta. Michael Schumacher na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Ele tem uma vantagem de 3,5 em relação a Coulthard, o segundo colocado. Completou 7 voltas Schumacher. Em segundo, David Coulthard. Em terceiro, Rubinho Barrichello. Você vê que a diferença aumentou. Quando o Schumacher completa a 7ª volta, a diferença já vai para 4,1. Rubinho Barrichello, ele está 6,7 atrás do Schumacher, 2,6 atrás do Coulthard. Vai iniciar também aí um processo de tentar diminuir essa diferença em relação ao Coulthard, que tem um motor Renault V10. Os dois motores que estão à frente do Rubinho são os motores Renault, o que vem mostrando realmente a força do motor Peugeot nesse fim de semana. Inclusive o Bernard Dudot, que é o diretor técnico da Renault, da equipe que equipa os carros, da fábrica de motores que equipa os carros de Schumacher e de Coulthard, elogiou nesse fim de semana o motor Peugeot. São duas fábricas francesas, concorrentes no mercado francês, no mercado internacional de automóveis e também na Fórmula 1. E o Dudot fez um elogio ao motor francês Peugeot, que equipa a Jordan, que tem um fim de semana muito bom. E o Rubinho está aí, atrás dos dois motores da Renault. À frente do Hakkinen tem o motor Mercedes e ainda com o Irvine, atrás do Mika Hakkinen na 5ª posição. Jean Alesi ultrapassou Marc Blundell. Agora a Ferrari de Alesi está na 6ª posição. Berger, que foi punido com 10 segundos por ter queimado a largada, voltou na 13ª posição, Gerhard Berger. E o Pedro Paulo Diniz realmente parou no box naquele momento em que o Berger estava entrando para cumprir os seus 10 segundos. O Pedro Paulo também entrou. Foram os dois únicos pilotos que fizeram um pit stop. O Berger, obrigado, e também o Pedro Paulo Diniz com problemas. Ele que já teve que largar dos boxes, não conseguiu ocupar a 21ª posição que ele tinha direito no grid. Largou lá de trás. A temperatura está alta, mais de 42 graus na pista. E os pilotos têm uma previsão de pelo menos 2 paradas para a troca de pneus. A corrida tem 45 voltas, mas é um circuito grande, um circuito de 6.823 metros. E esse circuito faz com que eles andem bastante. A corrida tem mais de 300 quilômetros, é uma corrida longa. E você tem que ter cuidado com os pneus. O Rubinho tem previsão para 2 paradas e o Reginaldo já diz pra gente em que volta está prevista a primeira parada do Rubinho. O Rubinho para nas voltas. Você vê aí a Renata Barrichello, irmã do Rubens, e ao lado dela, em camisa xadrez, o piloto de Fórmula 3000 brasileiro, Ricardo Rossetti, que é vice-líder do campeonato intercontinental de 3000. O Rubinho tem paradas previstas nas voltas 19 e 41, nas voltas 14 e 29, e o Irvine na volta 15 e na volta 30. Agora, chegou a se falar hoje até em 3 paradas em função do calor muito forte. É 31 graus de temperatura ambiente e 44 graus centígrados na pista. Mas a preferência realmente é por 2 paradas, isso é uma coisa quase geral. A dúvida fica em relação ao Schumacher, porque é o tipo da corrida em que ele pode usar aquela tática de uma parada só e tirar vantagem disso, quer dizer, surpreendendo todo mundo. Já não seria surpreender todo mundo, porque ele já fez isso só esse ano, já fez 2 vezes e nas 2 vezes deu certo.
ele pode fazer isso. Eu perguntei ao Briatore antes da corrida, o Flávio Briatore, que é o chefe da Benetton, ele riu um pouco, escondeu o jogo, mas disse que para eles e para Schumacher tudo é possível. Então parece ter ficado claro que a intenção do Schumacher talvez seja realmente de fazer uma parada só. Mas vai depender, é claro, do desgaste do pneu diante das condições do tempo, que o calor é muito forte. E também a própria saída do Damon Hill logo na primeira volta pode mudar toda a tática de Schumacher e da Benetton. Os pilotos vão dar 45 voltas, já foram 9 cumpridas pelos 5 primeiros, agora com o Irvine passando, passa o Alesi, os 6 primeiros estão na 9ª volta. 45 voltas no circuito, totalizam 307 quilômetros e 35 metros. É uma corrida longa, difícil, de alta velocidade. O Schumacher agora na primeira posição pode realmente usar essa tática de conseguir poupar o seu equipamento. Ele vai aumentando a diferença, mas não é de um modo assustador. Ele vai conseguindo levar o seu carro numa boa média. Ele vai fazendo volta na casa de 1,49,7. Você está vendo aí no detalhe o Schumacher contornando essa curva. E aí você tem como o piloto tem que ter a sua habilidade. Olha como sai a roda esquerda do chão. Ele usa a zebra, usa a pista toda ali no trecho que o Rubinho estava dizendo, que o piloto tem que fazer a curva mais redonda possível para conseguir sair acelerando e aproveitando a alta velocidade, a média alta do circuito. O Schumacher está virando em 1,49,7, ele consegue uma vantagem de 4,3 em relação ao Coulthard. O Coulthard é que está conseguindo largar um pouquinho do Rubinho. 3,2 a diferença de Coulthard para Rubens Barrichello. Schumacher, Coulthard, Barrichello, Hakkinen, Irvine, Alesi. Esses são os 3 primeiros. O Hakkinen está 2,3 atrás do Rubinho. Se o Rubinho não consegue encostar no Coulthard, o que é até natural, ele também não permite a aproximação da McLaren de Mika Hakkinen. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Tarantella, o molho refogado da Arisco. Melhor impossível. Olha que travada deu o Michael Schumacher, freou forte, deu uma fritada no pneu dianteiro esquerdo. A roda lá de dentro fica leve e aqui de fora aquela travada. É o Schumacher na liderança do Grande Prêmio da Alemanha. Ele que vive um fim de semana até muito simpático. O Schumacher é um sujeito fechado, na dele, estrela, a principal estrela do circo da Fórmula 1 na atualidade. Mas ele vive um fim de semana muito tranquilo, até porque corre em casa, vive essa emoção de correr no Grande Prêmio da sua casa, do seu país. Um Grande Prêmio que ele nunca ganhou, não conseguiu ainda uma vitória na Alemanha. Nenhum alemão conseguiu vencer um Grande Prêmio aqui na Alemanha. Então o Schumacher tem tudo isso também envolvendo esse fim de semana. A torcida lotando o autódromo nos 3 dias de treinos, sexta, sábado e hoje na corrida. São 100 mil pessoas. É um verdadeiro mar de bandeiras da Alemanha. O público alemão está vivendo realmente um clima de torcedor de Fórmula 1. Você vê fotos do Schumacher por todos os lugares, bandeiras com o nome do Schumacher, macacão do Schumacher sendo vendido. Quer dizer, é um ídolo o Michael Schumacher. E isso deve também pressionar um pouquinho o piloto. Aumenta a tensão do piloto de ter que ir na casa dele, mostrar realmente que é o bom, que a torcida pode ficar do lado. Enfim, dá aquele prazer para os fãs. Schumacher, por enquanto, vai conseguindo, auxiliado ali pela saída do Damon Hill, que estava na primeira posição, vem liderando o Grande Prêmio da Alemanha. E o Berger, que você vê aí fazendo essa curva, vai tentando uma corrida de recuperação. Gerhard Berger, que largou em quarto, foi punido por ter queimado a largada, voltou em 13º e agora já ocupa a 11ª posição. O Berger está atrás do Frentzen, outro piloto da casa, outro alemão, piloto da Sauber, e está à frente do Aguri Suzuki. E o Alesi está indo para o box. Com 11 voltas, um pit stop talvez não seja o previsto. Esse Barrichello que você viu, esquece, é Jean Alesi. No box Jean Alesi, e está fazendo uma troca de pneus com algum problema ali no pneu traseiro direito, demorou para sair. Você vê que não está sendo um pit stop muito veloz. A Ferrari tem uma característica de trabalhar sempre muito rápido e os mecânicos estão
talvez não estivessem nem preparados para esse pit stop do Alesi. E olha o tempo que ele perdeu, mais de 25 segundos para trocar os pneus e reabastecer a Ferrari. Ferrari que, aliás, vive novamente uma crise. O Niki Lauda ontem fazia declarações dizendo que a Ferrari está com problema, que os pilotos não estão trabalhando com o espírito de equipe, que faz cerca de 15 dias que Alesi e Berger não conversam. Ele fez, o Niki Lauda, que é um consultor técnico, foi campeão do mundo pela Ferrari, é um tricampeão da Fórmula 1. Lauda disse que os pilotos não